mas olho para trás, tento entender, mesmo cuidando de mim, não podia ver, carregou teus fardos por mim, por mim. Este é o lugar, este é o nosso Deus. Para o cansado ele é descanso, para os que choram. Você sabe essa música? Cante. Para quem perdeu, para quem tem tudo, para o perdido a saída, para o rejeitado o abraço, para quem resistiu o recomeço, para o que crê, para quem tem sede e fome, ele é água e pão da vida. Me livrou da lei do pecado e da morte. Já não há mais condenação para quem nele crê. Cristo Jesus, Somente nele eu sou capaz de receber graça, bondade e perdão. É nele que você encontra paz. É nele que você encontra o que não precisa. Descanse no Salvador. consolo, para quem perdeu, para quem tem tudo, para o perdido a saída, para o rejeitado o abraço, para quem desistiu o recomeço, para o que crê, para quem tem sede e fome, ele é água e pão da vida. Cristo Jesus, somente nele eu sou capaz de receber graça, bondade e perdão. Cante conosco para o cansado. Para o cansado ele é descanso, para os que choram o consolo, para quem perdeu, para quem tem tudo, para o perdido a saída, para o rejeitado o abraço, para quem desistiu o recomeço, para o que crê, para quem tem sede e fome, ele é água e pão da vida. Ele é água e pão da vida. Ele é água e pão da vida. Amém. Amém? Uma coisa é verdade. Quando conhecemos e convivemos com esse Deus, que é água e pão da vida, é absolutamente impossível ser como era antes. É absolutamente impossível não transbordar quem Ele é. É absolutamente impossível não viver segundo a sua vontade. Mas isso só é possível quando de fato convivemos e comungamos com Ele. Olha que maravilha! A despeito das nossas imperfeições e das nossas falhas, nós podemos nos entregar a Deus e pedir: Senhor, transborda em nós e de nós o Teu amor. Canta conosco essa música. Venha minha sede saciar em minha terra seca, vem molhar
abençoe, Senhor. E com toda força irei te adorar. E é por isso que estamos aqui para te adorar, porque o Senhor é. Tu és santo. O Senhor é santo. Tu és santo. O nosso Deus é santo. Enche minha vida e não pares até transbordar, até transbordar. Enche minha vida e não pares até transbordar, até transbordar. Enche minha vida e não pares até transbordar. Venha minha sede saciar em minha terra seca, vem molhar teu Espírito aqui, vai reinar. E com toda força irei te adorar. Tu és santo, tu és santo. Enche minha vida e não pares até transbordar, até transbordar. Enche minha vida e não pares até transbordar, até transbordar. Enche minha vida e não pares. Enche-me, transborda-me, enche-me. Te pedimos, Senhor, Transborda-me. nesta manhã, neste momento, em atitude de oração e contrição. E o Senhor tome cada pessoa e cada família e transborde em nós e de nós o teu Santo Espírito, Senhor. Transborda-me, enche-me, transborda-me. Tu és Santo, tu és santo. Enche minha vida e não pares até transbordar, até transbordar. Enche minha vida e não pares até transbordar, até transbordar. Enche minha vida e não pares até transbordar. Amém. Amém. Assim que eu me batizei, tinha uma música que dizia assim. Não sei se você é no meu tempo, mas dizia: não há outro igual a você. Conhece? Nenhum outro igual a você. Deus te ama. Ei, você. Deus te ama assim como é você. Diante do nosso Deus, me acompanha, quem sabe, você é muito especial. Deus te ama assim
como é você. E todas as vezes que eu lembro dessa música, eu também lembro que naquele momento em que eu mesma desisto de mim e que eu perco as esperanças e que não tenho mais força para ter fé e ser fiel, eu tenho um Deus que é criador dos universos, dos mundos, dos seres, de coisas que eu nem sei, que está aqui por mim, que me ama e que é fiel quando eu não sou. Eu não sei se hoje você está num dia em que está querendo desistir, mas se esse dia é hoje ou quando ele chegar, esquece isso, porque mesmo que não sejamos, nós temos um Deus que é fiel a nós. Eu vou te convidar a não cantar, mas a orar esta próxima canção. Ore conosco em contrição e de todo o coração. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha alma Oferecemos a Ti, Senhor. ofereço a Ti, meu Deus, pra reconhecer que nada tem, tudo é somente Teu. Queremos Te entregar, quero Te adorar. Floresça, Quero me alegrar, Senhor. quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar, Porque a vitória vem, mesmo que pareça que é o fim, pois Tu és fiel, Senhor. pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Vamos mais uma vez, agora com vocês cantando bem forte. Oferta eu Ofereço a Ti ofereço a Ti, Deus meu, para reconhecer pra reconhecer que nada tenho, tudo é Teu, Senhor. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar. Quero me alegrar, quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar.
Obrigado, Senhor. Obrigado porque é pela Tua fidelidade que nós entendemos que nós estamos aqui hoje. É por Tua bondade, é pelo Teu amor, é por Tua graça, Senhor, que nos alcança. E é por isso que nós elevamos essa prece ao Senhor agradecidos, para Te rogar também, Senhor, mais uma vez, que o Teu Santo e Bom Espírito seja o nosso professor, seja o nosso guia, seja, Senhor, a única voz aqui, que seja o nosso sustentador nesse momento, que abra os nossos olhos espirituais. É pela misericórdia do Teu nome, é pelo amor e pelo avanço do Teu reino que nós pedimos essas bênçãos nesse momento. E nós oramos, Senhor, Te pedindo e agradecendo desde já, no nome de Jesus. Amém. Quero mais uma vez agradecer a sua presença, a você que está aqui de forma presencial e você que está também nos acompanhando, assistindo e nos ouvindo também. Hoje nós estamos inaugurando o nosso canal de podcast, onde os áudios vão ser gravados e propagados também. Então, algumas pessoas não vão estar nos assistindo, mas vão estar nos ouvindo futuramente, e que Deus possa alcançar elas também. Quero, então, convidar vocês hoje, nessa manhã de sábado, a ter uma experiência primeiro com a palavra do Senhor. Então, já pegue sua Bíblia. Eu quero pedir para ligar aqui as luzes aqui, Cristóvão, a Lohana que está ali, né, nos ajudando, um pouco não sabia quem era, ligar as luzes aí do auditório. Quero agradecer a presença de muitos amigos que, de forma presencial, estão aqui, pessoas que já há algum tempo não via. Estou feliz de vê-los, Deus possa estar abençoando. Talvez você saiba de quem eu estou falando, então não vou mencionar o nome aqui. Gente, quero iniciar, então, falando do título do tema da Semana Santa, que é esse que você está vendo aí. Jesus venceu. Essa é a temática dessa semana inteira, da Semana Santa toda. É com essa mensagem que eu quero iniciar, então. Jesus venceu. Jesus, ele venceu, e a grande questão é que nós podemos nos apoderar dessa vitória de Cristo. Nós podemos nos apoderar dessa vitória. Nós não vencemos, o Ami Rodô gosta de falar isso, né? Nós não vencemos como Cristo venceu. Nós vencemos porque Ele venceu. Então, é por isso que nós podemos vencer, porque Ele venceu. Então, quero trabalhar com vocês dentro dessa linha hoje, uma ideia que a minha é o que está falando ao meu coração. Então, se fala ao meu coração, eu quero compartilhar com vocês. E quero iniciar, então, falando sobre o nosso órgão mais, assim, incrível do nosso corpo, que é o nosso cérebro. Recentemente, em um jantar com alguns amigos aqui do Encontro Vida, nós começamos uma série de brincadeiras ali para saber quem conseguia fazer algumas coisas diferentes fisicamente, né? Por exemplo, não são todas as pessoas que têm uma habilidade que para mim é muito simples, uma coisa muito simples. Você que vai estar aqui vendo, você vai saber do que se trata. Eu vou falar aqui. Você consegue abrir suas narinas assim com facilidade, assim, ó? Consegue? Abrir o nariz assim? Sozinho? A gente consegue, né? Olha, tem gente que pensa que está abrindo, mas não está. Consegue abrir? Sim, está assim, ó. Levantando a sobrancelha. Não é. É abrir as narinas assim. E tem outras habilidades que tem pessoas que conseguem fazer e outras não. Eu consigo mexer a orelha sem ser mastigando. Vou dar prova para vocês aqui, ó. Olha, desse lado aqui. Viu? Dá para ver? Para que serve isso? Nada. Na verdade, eu aprendi isso em aula de canto, né? Quanto mais músculos da cabeça você consegue movimentar, você consegue cantar melhor, projetar melhor a voz. Então, passei um tempo treinando na frente do espelho até aprender. Não sabia. Então, isso é treinável. Você pode aprender. Fisicamente, praticamente todas as coisas você pode aprender se você treinar e se esforçar, fisicamente. Então, tem outras coisas aqui que eu não vou mencionar, é claro, que eu quero falar de algo que aí é diferente já. Quando se trata da questão cerebral, que você tem que movimentar, fazer algumas coisas que envolvem essa parte que vai envolver parte motora, é claro, mas que funciona aqui na nossa caixinha, não é tão simples assim. Então, eu quero te convidar a fazer um exercício agora para você ver como é. Relaxa as suas pernas aí, está com a perninha aí, né? Você vai fazer o seguinte para mim, vou só passar aqui a imagem, que é para ter aqui você entender. Você vai fazer esse movimento, você vai pegar a sua perna direita e você vai girar ela sentido horário, assim, ó, sentido horário, ou seja, para a direita, tá?
Perna para a direita. Conseguiu fazer? Normal, né? Fácil, né? Agora você vai pegar a sua mão direita, só dá uma pausinha na perninha aí, já se você não cansar. Enquanto você estiver fazendo esse movimento, sentido horário, com a mão direita você vai fazer, pode ser na mão, em cima da Bíblia que você tiver aí, você vai fazer o 6, mas de cima para baixo, tá? Fazer esse movimento para fazer o 6. Enquanto você gira a perna. Tente fazer isso aí. Fazer o 6. O que aconteceu? Não consegue? Conseguiu, Marcelo? É o 6, é o 6. Não, é o 6 de cima para baixo. Eu vou dizer por quê. Porque é difícil. É possível. É interessante, né? Tem gente que está aqui em confusão. Não, consegui, mas fez para baixo, né? Fez o contrário, assim, aí é mais fácil. Por que é difícil fazer isso? Porque para fazer esses movimentos, você está usando o mesmo lado do cérebro. E ele não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Tem pessoas que conseguem se treinar muito, fazer isso de forma lenta, então consegue fazer. Mas você está mexendo do lado esquerdo. Se movimenta o lado direito, você mexe o lado esquerdo do cérebro. Isso é interessante porque, dentro do ponto de vista neural, ainda tem gente tentando fazer. Tem gente tentando fazer, não consegue. É difícil, né? E quando você começa a querer fazer, você está fazendo isso aqui, eu vou mostrar para vocês. Se eu começar a querer fazer aqui, ó, a perna já vai ao contrário. Ela já volta ao movimento contrário, motor. Isso eu quero usar como um exemplo espiritual. Se você concorda, se toda a sua energia está canalizada para concordar em uma coisa, estou falando de forma espiritualmente, é impossível você fazer algo diferente. É impossível fazer algo diferente quando você está de acordo com aquilo de forma espiritual. Vou tentar explicar isso melhor. Quando você toma uma decisão que você pede a Deus para Ele te ajudar em algo, Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. E vai ser impossível, se você contar com a ajuda de Deus, e aí eu estou contando com o segundo elemento, você fazer ao contrário. É impossível. Como para mim, eu não consegui ainda fazer esse movimento sem a minha perna voltar e tentar rodar anti-horário. E eu fiquei pensando nisso. Que quando nós estamos em comunhão com Deus, que Ele é o Senhor da nossa vida, não importa os vícios que você tem, não importa o tipo de pecado que você pratica, se você estiver em comunhão com Deus, você vai fazer a vontade dEle sempre. 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 Acontece que, para ter esse nível de intimidade, porque não está falando aqui do cérebro, então eu estou falando do mesmo lado do cérebro, é uma coisa só. Para você ter esse tipo de intimidade com Deus, aí sim você tem que dar um passo gigante de fé. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Deus, ele pode ser conhecido, o ser humano pode conhecer várias coisas, mas eu quero falar especificamente do conhecimento de Deus, das formas cognitivas que o ser humano aprende. Por exemplo, nós temos 4 pontos que você pode utilizar para conhecer algo. Através dos sentidos, você tocando alguma coisa, você pode conhecer algo. Cheirando, né? Colocando na boca ali, você conhece. Através também da autoridade, alguém, um ensino, alguma coisa que você aprende através de alguém que está te ensinando. Uma outra coisa é através da razão. Você consegue perceber as coisas, são coisas perceptíveis pela razão. Tem um texto bíblico que fala sobre isso. Romanos diz, né, que a natureza é uma prova assim, cabal de que existe um Criador. Quando você olha para a complexidade da criação, você tem que chegar a uma conclusão. Existe um Criador. Então, a percepção a razão nos leva a isso. Um quarto ponto é a intuição, que é algo diferente. A intuição necessariamente não pressupõe você racionalizar. Você intui aquilo, então é algo parecido, mas não é a mesma coisa. Mas tem um outro ponto que é sobre isso que a gente vai falar hoje, que não está relacionado nesses 4 pontos que são naturais nossos. Isso aqui é natural. Você consegue aprender, você consegue absorver algo através desses 4 pontos naturais. Mas existe algo que não é natural,
que é a revelação. Você não conseguiria conhecer Deus se Ele não se revelasse. Não há como o ser humano conhecer Deus. Você pode até racionalmente ou intuitivamente entender que existe um Deus. Mas se Ele não se revelar, você não vai conhecer Ele. Então Deus se revela de diversas formas. Então, eu quero falar de um dos aspectos da revelação hoje. Na realidade, não da revelação em si, mas de quando Deus se revela de forma pessoal, corpórea, ou de forma experiencial para o ser humano. Por exemplo, quando Ele aparece para Moisés ali na sarça ardente, ou quando Ele aparece para Abraão, ou a própria encarnação de Jesus Cristo, que Colossenses vai dizer que Ele é a encarnação, Ele é Ele é a perfeição de Deus encarnado. Ele se esvaziou e veio viver entre nós. A isso nós chamamos de epifania. Epifania, que é quando o sobrenatural se apresenta para o ser humano. É quando você entende, você compreende que você está na presença de Deus. E tem uma diferença nisso, porque você sabe que você está na presença de Deus. Você entende que você está na presença de Deus agora. Mas perceber essa presença é diferente. Às vezes até as nossas palavras, elas nos confundem, ou nós usamos elas de forma confusa. Vou dar um exemplo para vocês aqui, dentro do nosso contexto de oração na nossa comunidade, na nossa igreja. Às vezes é comum você ouvir alguém orar assim: Senhor, entrando na tua presença. Como assim, entrando na presença de Deus? Estava onde que não estava na presença de Deus? Salmo 139 diz que Deus está em todo lugar. Então você estava na presença dele. Como é que você ora? Claro, eu não estou dizendo que a pessoa fez isso propositalmente. Essa é a forma que a gente usa as palavras sem ter a noção do que a gente está falando às vezes e que está comprometendo alguma coisa. E aí vem um segundo que vai orar depois desse e ainda diz assim, né? Senhor, continuando na tua presença. Está na presença. Imagina agora que o último que vai orar vai dizer então, Senhor, saindo da tua presença, para onde que vai se não vai estar na presença de Deus? Nós estamos na presença de Deus o tempo inteiro. Acontece que nem sempre nos damos conta disso. Mas há alguns personagens, e eu quero falar sobre um de forma especial, que tinha a noção plena que estava na presença de Deus, que tinha uma comunhão diferente com Deus. É claro, a Bíblia apresenta vários outros. Na Bíblia nós temos pessoas, você conhece pessoas que você sabe que aquela pessoa ela está em comunhão com Deus e você consegue ver isso porque é perceptível você ver isso na vida da pessoa. Então eu quero falar hoje sobre a história de Abraão a vocês. Então eu quero convidar você a abrir a Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 11, onde começa a falar a história de Abraão. Gênesis, no capítulo 11, o verso 27. Perdão, verso 31, não 27, 31. Capítulo 11, verso 31. Diz assim: Tomou Tera a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho, Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram, e havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Aqui é a primeira menção que nós temos ao nosso patriarca, aqui ainda Abrão, que depois vai se tornar Abraão, e aqui está falando do contexto familiar dele. Ele era filho de Tera, tinha 2 irmãos. Um dos 2 irmãos dele morre e ele assume o filho dele, que é Ló, e começa a criar como seu filho. Ele é casado com Sarai, que vai se tornar Sara também depois. E ele sai dessa terra. Deus ele chama ele para sair dessa terra. E vai começar o ministério dele, que vai começar a partir do capítulo 12, que nós vamos só mencionar aqui de que se passagem. E Abraão se torna um personagem de suma importância dentro do contexto do plano da redenção. Para você ter uma ideia, Abraão ele é o pai das maiores religiões monoteístas hoje que existem na Terra. Islamismo, judaísmo, cristianismo. Ele é o pai dessas religiões, porque é da linhagem dele que vão se desenrolar então o povo de Deus, né? Que vai se enrolar o povo de Deus e assim por diante.
Mas a Bíblia menciona ele de forma muito especial. E eu queria mencionar aqui algumas coisas a você, para você também sair com uma mensagem teológica nessa manhã. Então, vá para o Evangelho de João agora. João, no capítulo 8, verso 56. Por gentileza, João, Evangelho de João, 8, 56. Já quero te dizer, para você continuar com a sua Bíblia aí, tá? Abertinha, porque, em geral, eu gosto de ler bastante verso, que é para a gente aprender algo com a palavra do Senhor. Então, capítulo 8, verso 56. Eu ainda não achei aqui. Diz assim: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. Quem está falando isso aqui? Quem que está dizendo? Quem disse essas palavras? Jesus. Quando ele diz que Abraão alegrou-se por ver o dia dele, de que Jesus estava falando? Por que Jesus menciona isso? E aí eu quero fazer um lembrete a você aqui. O personagem central da Bíblia é Jesus Cristo. Central. Tudo converge para a história do plano da redenção, que tem como seu protagonista Jesus Cristo. Então, quando Jesus menciona Abraão, é porque ele quer dizer que Abraão, a história de Abraão fez parte de um quebra-cabeça maior, que é o plano da redenção, que é a história de Jesus Cristo. E ele menciona: Abraão alegrou-se por ver o meu dia, ele viu e regozijou-se. Tem um outro texto agora que Paulo fala também. Aí você vai agora para o livro de Gálatas, capítulo 3, verso 8, mencionando também essa questão. Gálatas, capítulo 3, verso 8. Ainda no Novo Testamento. Capítulo 3, verso 8, que diz assim: Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Então, para Abraão, ou através de Abraão, foi pré-anunciado, ou seja, foi anunciado antes o Evangelho, que se trata da morte de Jesus Cristo por nós. É o plano de salvação sendo cumprido ali na cruz, pelo menos parte desse plano, ou o ponto principal ali do plano sendo cumprido na cruz do Calvário através de Cristo. E como que acontece isso? Aí eu quero então te convidar, antes disso, ler um texto aqui de Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações, que ela diz o seguinte: Abraão desejara grandemente ver o prometido Salvador e viu a Cristo. Foi-lhe concedida uma luz sobrenatural, e ele reconheceu o divino caráter de Cristo. Viu o seu dia e alegrou-se. Foi-lhe dado uma visão do divino sacrifício pelo pecado. Como que ele viu, então, esse dia? Do que se trata essa citação? E aí eu queria convidá-lo, então, a fazer um pequeno estudo, rapidamente. Volte, então, agora para Gênesis, capítulo 22, que é a história, um trecho da história de Abraão. Gênesis, capítulo 22. Gênesis, capítulo 22. Aqui está a história da prova de Abraão. Vou ler com vocês aqui para vocês saberem do que se trata aqui esse texto. Diz o seguinte: depois dessas coisas, verso 1, capítulo 22, verso 1. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento,
Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então lhe disse: Não estende as mãos sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negastes o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Para algumas pessoas, essa história é uma história que claramente mostra a história de um pai de amor que chegou ao ponto de fazer uma loucura porque amava mais o seu Deus. É claro isso. Mas tem alguns pontos aqui teológicos dessa história que eu queria mencionar a vocês aqui. Primeiro ponto é a comparação entre Isaque e Jesus. Isaque, ele é um tipo de Cristo. Você vai perceber na própria nuance já da história. Ele é o filho único de Abraão. Aí se você lembrar do texto de João capítulo 3, verso 16, o que diz lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. Não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16, né? Filho único, filho unigênito. Por que Jesus disse assim, olha, Abraão viu o meu dia e se alegrou? Porque ele viu o dia do sacrifício de Cristo, através do sacrifício de Isaque. Eu trouxe aqui uns 6 pontos para comparar para você. É claro, teriam outros, mas aqui, por conta do tempo, mencionar 6 aqui para você. Por exemplo, Isaque, no capítulo 22, verso 3, que nós já lemos, diz o seguinte, que Isaque sobe depois de ter passado uma noite em uma tenda com o pai. Isaque passa a noite no lugar de amor, no aconchego do abraço do pai e da mãe. Jesus, no dia que antecedeu a sua morte, ele passa a noite na casa de Caifás, seus inimigos. Claro, você vai perceber que há similaridades que se contrastam entre os dois. Eu sei que é paradoxal o que eu estou falando, mas é isso que está acontecendo. O que está acontecendo com Isaque, necessariamente, também está acontecendo com Jesus Cristo no futuro, de forma similar. Segundo ponto, Isaque carrega a lenha para o sacrifício. O texto diz que Abraão coloca a lenha para ir levar. Ele sobe com a lenha. Lenha é madeira. E Jesus sobe o monte do Calvário levando o quê? A cruz. O terceiro ponto, Isaque sobe perguntando para o pai sobre o cordeiro. Pai, onde está o cordeiro? Sobe falando, indagando. Está à vontade, está perto do pai dele. Jesus, quando sobe ali no monte, ele sobe em silêncio. Aí o texto vai dizer, porque ele, como ovelha muda, ele não abre a boca, ele não fala nada. É diferente, sobe em silêncio. O quarto ponto que eu queria mencionar a vocês aqui é que Isaque, ele é preso também quando ele é colocado sobre ali a lenha. Ele é amarrado, né? Jesus também é preso pelos cravos, não por cordas. Um quinto ponto é que Abraão, ao levantar o cutelo, Jeová, o próprio Deus, grita. Jesus Cristo, na hora da morte, ele fica em silêncio. Na hora da morte de Jesus Cristo, o Pai fica em silêncio e Jesus Cristo grita. E aí, quando ele fala essas palavras, né?
Eli, Eli, lama sabachthani, que seria Deus meu, por que me abandonaste? É um contraste, porque está sentindo a dor da separação do pai. E o sexto ponto aqui é que no Moriá, Isaac faz uma pergunta ao pai. É aquela pergunta que já mencionei anteriormente, né? Onde está o cordeiro, né? Abraão dá uma resposta profética aí. O verso 8 do capítulo 22, eu quero reler com vocês então, diz assim: Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Aí o capítulo ainda 22, verso 13, fala que realmente Deus proveu um animal. Verso 13 diz assim: Depois de ele ter levantado o cutelo, né, o anjo do Senhor aparece, fala, brada a ele, e aí acontece o seguinte: Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Se você é da área da pecuária, se você pelo menos conhece um pouco da questão de caprinos aí, de ovinos, você vai saber que carneiro e cordeiro não são o mesmo animal. Qual a diferença dos dois? Basicamente, claro, uma diferença básica, visível, você olhar. Os chifres. O que está preso pelo chifre. Mas a pergunta de Isaac é: onde está o cordeiro? E a resposta de Abraão não é uma resposta, é profética, porque ele diz que Deus vai prover para ele um animal para o sacrifício. Mas o que aparece ali, e é claro, essa aqui é uma aplicação teológica, é um carneiro preso pelo chifre. Porque a resposta para quem vai dar para essa pergunta é um outro profeta futuro. João, profeta João Batista, capítulo 1 de João, verso 29. O que João diz? Quando ele olha para Jesus e diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro que deveria limpar, que deveria tirar o pecado. Da pergunta de Abraão, ou melhor, da pergunta de Isaac, a resposta de Abraão, o verdadeiro Cordeiro seria Jesus Cristo. Então Isaac está para Cristo ali nessa história. Ele é uma espécime de Cristo. Só que, curiosamente, né, nessa história de Isaac, o filho escapa e um animal morre no lugar. Na história de Jesus, não. Seria, no Moriá, houve salvação para o filho. No Calvário, o filho morreu, mas houve salvação para toda a humanidade. Toda a humanidade foi salva através do sacrifício de Jesus Cristo. Mas eu queria, agora, em poucos minutos, falar desse momento de encontro de Abraão com Deus, que é o momento da epifania que eu falei no início para vocês. E aqui eu abro um parênteses dentro dessa explicação para falar algo a vocês. É verdade que Jesus Cristo nos leva para o céu. É verdade. E nos leva para o céu. Mas o que me parece é que para que você chegue ao céu, você precisa passar pelo inferno. E eu não estou querendo dizer ou mencionar o inferno como a Bíblia descreve, como um inferno sepultura, que é o verdadeiro sentido dessa expressão. Ou mesmo o inferno como se acredita aí na sociedade, que é um lugar de tormento eterno. Não estou falando disso. Eu estou falando de um inferno que é um lugar onde você não tem resquício da presença de Deus, que você não sente a presença de Deus em momento algum. É um lugar onde você ora e você não consegue ouvir Deus. É um lugar onde você já fez tudo possível para resolver um problema e você não consegue resolver. E você vai até Deus e você não consegue encontrar Deus. Você se ajoelha para orar e você não ouve a voz de Deus. Você vai para a vigília, você passa o tempo inteiro na vigília, você passa a noite orando e você não consegue ouvir Deus. É como se Deus tivesse dado um passo para trás e olhado você em uma situação de solidão, deixado você, abandonado você. É como em lugares da sociedade que você vai, que você olha, que ali é tanta tristeza, é tanta maldade, é tanta violência, é tanta podridão, que você olha e você diz que Deus não está nesse lugar. Deus não pode estar nesse lugar. Esse é o inferno. Esse é o lugar onde Deus não está presente. E me parece que, para que você
tenha um relacionamento íntimo, genuíno com Deus, é necessário você passar por um inferno. Foi o que aconteceu com Abraão. O que acontece com Abraão? Abraão está vivendo de boa na cidade dele, casado com Sara. Ele já era um homem rico, já era um homem próspero, estava bem lá, já tinha assumido seu filho, o filho adotivo, que era Ló. E Deus aparece para ele. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Capítulo 12, verso 1, 2 e 3. E você vai para um lugar que eu vou te mostrar. Você vai ser abençoado, você vai ter muitas bênçãos, você vai ser bênção para todas as nações. O que Abraão faz? Sim, Senhor. Obrigado, Senhor. Abraão, aliás, Abraão é um homem que é extremamente obediente. Deus pede uma coisa para ele, ele sempre responde, sim, Senhor. Obrigado, Senhor. Só, sempre, sempre. Deus tira ele daquele lugar e coloca ele numa situação de vulnerabilidade. Está bem, está tranquilo. E sai dali, tira ele de lá. E Abraão vai, sim, Senhor, tudo bem. Aí depois Deus aparece para ele, olha, eu vou te dar um filho. Sim, Senhor, tudo bem. Obrigado, Senhor. E depois ele diz assim, olha, mas vai demorar um pouco. Aí ele vai dizer para ele, sim, Senhor, tudo bem, obrigado, Senhor. Você tem uma ideia? Quando Deus faz a promessa do filho para Abraão, Abraão está com 75 anos. O filho só vai nascer quando ele está com 100 anos, 25 anos esperando. 25 anos esperando. Mas Abraão está lá, quietinho só. Sim, Senhor, muito obrigado, Senhor. O tempo inteiro, o tempo inteiro. Tanto que quando ele sai, Deus começa a abençoar realmente eles. Ele leva Ló, e eles são abençoados ao ponto em que ele tem que separar de Ló. Porque o gado, os animais, ele cresceram tanto que eles têm que separar porque não há mais como viver. Os pastores estavam brigando entre si. Bênção do Senhor. Aí o que acontece? Ló teve a oportunidade de escolher para onde iria. Aí imagina a situação de Ló, né? Abraão olha para ele assim, Ló, vamos ter que separar e tudo, então escolhe para onde você quer ir. Imagina Ló, então, ele... Tá bem, então, tio. Ele vai, sobe no monte, e quando ele sobe no monte, ele olha para um lado, só deserto. Deserto, não tem nada. Ele olha para o outro lado, tudo verde, tudo bonito. Aí ele desce do monte e diz assim, tio, Deus falou no meu coração aqui que eu devo ir para esse lado aqui. Lado de mata, tudo bonito, né? E o que Abraão diz para ele? Sim, Senhor, tudo bem. E Abraão vai para o Senhor e fala, Senhor, eu vou viver nesse lugar de deserto. Aí o que Deus diz para Abraão? Pois, Abraão, eu vou te abençoar nesse deserto. Esse deserto vai florescer, você vai ser um homem próspero. E é isso que acontece, ele começa a prosperar, continua a prosperar. Então Deus vai enchendo o coração de Abraão de esperança. O tempo inteiro, esperança, esperança. E ele fala para ele, né? Abraão, sabe aquela promessa do filho? Ah, sim, Senhor. Lembro sim, já faz tempo, né? Pois é, você vai ter um filho. Então Abraão tenta resolver isso aí. Na verdade, Sara e ele, né? Sara vai pegar H. Eles têm um filho, que é Ismael. Esse filho não era o filho da promessa. Aí Deus fala para ele, olha, não é esse filho aí, não. Como assim, Senhor? Não é esse filho. O filho que eu vou te dar é com Sara. Então Abraão olha para Sara e fala, é contigo, Sara. Como assim, Senhor? O filho vai ser contigo. Depois de 25 anos, nasce Isaac. Imagina, foi um dos dias mais felizes da vida de Abraão. E aí, cria Isaac. Sim, Senhor, vou criar Isaac. E chega um ponto que ele diz assim, agora, Abraão, você vai ter que matar Isaac. Imagina Abraão ouvindo isso. É aí, meus amigos, que se instalou na vida de Abraão o inferno. Porque ele só tinha duas opções, perder ou perder. Porque ele poderia negar matar Isaac. Mas se ele faz isso, ele continua com o filho, mas ele perde as bênçãos, aquela bênção da nação que Deus havia prometido que se estenderia através de Isaac, ele ia perder, porque ele ia perder o patrocinador do sonho, que era Deus. Então, matar Isaac para ele era perder, era desconstruir esse sonho. Não matar Isaac era perder o patrocinador do sonho. Era perder o Deus que prometeu Isaac para ele. Era perder o Deus que disse que ia abençoar. Era desobedecer. Então não tinha saída para Abraão. E o que ele faz? Sim, Senhor, eu vou fazer isso. Abraão poderia ter olhado para Deus, ele poderia ter olhado para Deus e ter falado um monte para Deus. Senhor, como é que o Senhor faz isso comigo? Eu estava lá na minha terra de boa,
O Senhor não me pergunta se eu queria seguir os seus planos, o Senhor só diz para mim sair de lá. Eu saí de lá, da minha terra, saí, abandonei toda a minha família. Eu já estava casado, eu já era um homem bem-sucedido. O Senhor me diz para eu sair, depois para eu afastar de Ló, eu me afastei de Ló. Você me disse que eu ia ter um filho, o Senhor me deu um filho, o Senhor encheu meu coração de esperança, de expectativas. Eu criei esse filho e agora o Senhor pede para eu matar esse filho? Quem o Senhor pensa que é? Para entrar na vida dos outros assim, fazer o que o Senhor quiser. Poderia ter dito isso para Deus, mas ele não disse isso. O que ele disse? Sim, Senhor, obrigado, Senhor. Jó disse isso para Deus, disse isso e disse mais. Ele resmungava com Deus. Acontece que Jó falou isso, mas o coração de Jó era igual ao coração de Abraão. Igual ao coração de Abraão. É tanto que quando ele perde tudo, a mulher dele fala para ele amaldiçoar Deus e morrer, o que ele diz? Nu vindo do ventre da minha mãe, nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja, mesmo coração de Abraão. Perdeu tudo. Mas voltando para a história de Abraão, o inferno está instalado na vida de Abraão. Instalado. Porque a decisão que ele vai tomar agora, ou que ele tem que tomar agora, é uma decisão de perda, de perder tudo. E quando ele faz isso, e ele toma uma decisão pelo Senhor, o que parece? Ele levanta o cutelo, e quando ele está prestes a tirar a vida de Isaac, Deus clama de lá: Abraão, Abraão, não faça isso. Você passou no teste. Que teste, Senhor? Esse teste. Aí um anjo aparece para Abraão e fala assim: parabéns, Abraão, você passou no teste. Mas que teste que eu estou passando? O teste de ser fiel a Deus no inferno. O teste de ser fiel a Deus no inferno. E o que seria isso? É quando você não encontra solução em nada nessa terra e você tem que confiar em Deus, porque a única coisa que te resta é confiar em Deus. Eu vou te dar um exemplo disso. É quando você está passando por um problema aqui na terra, problema judicial, você já procurou advogado e não resolveu. É quando você está passando um problema de doença psicológica e você fez terapia e não resolveu. É quando você está passando um problema financeiro, você já orou, você já fez todas as coisas e você não conseguiu um emprego. Você não conseguiu resolver o problema que você tinha que resolver. É quando você procura um médico para fazer um tratamento, que é o único tratamento que existe para a doença que você tem, e você não está vendo melhora. É quando você já procurou um pastor para orar por você e o problema não foi resolvido. É quando você foi para a vigília, você passou a noite inteira orando e Deus não respondeu a tua oração. É nesse momento que o inferno está instalado. E quando esse inferno ele se instala na sua vida, você não tem outra solução a não ser a buscar a Deus de todo o seu coração. Isso é epifania. Isso é epifania. E quando você busca a Deus de todo o seu coração, é que o texto diz, né? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É nesse momento que Deus te responde. É nesse momento que Deus olhou para Isaac e disse assim para ele: Isaac, ou melhor, para Abraão, disse: você vai me dar o que eu te dei? O Isaac que eu te dei, você vai me dar? Abraão disse: eu vou te dar, Senhor. Então ele olha para ele assim: tudo bem então, pode ficar com Isaac. E pode ficar com todas as outras bênçãos. Porque você foi fiel, você passou no teste no inferno. Acontece que nós entramos numa vida religiosa viciada de bênçãos. Onde se é ensinado que se você está com Cristo, se você está com Deus, todas as coisas vão dar certo. E todas as coisas precisam dar certo. Porque se você está fazendo tudo certo, e se Deus está fazendo tudo certo, quer dizer que você vai ser abençoado, que não vai te faltar nada, que tudo vai correr bem. Mas no itinerário de Deus não é assim. Se você quiser ter uma intimidade com Deus, se você quiser ouvir realmente a voz de Deus, se você quiser realmente saber o que Deus quer para a sua vida, é possível, e muito provavelmente que você tenha que passar por um inferno.
que é onde você não vai sentir a presença de Deus, que é onde Deus não vai estar presente, palpável você. Os filósofos vão chamar isso de desespero. Vão chamar isso de solidão profunda. A Bíblia vai chamar isso de vale da sombra da morte. É quando você está no vale da sombra da morte, que você clamou para todos os lugares, e mesmo o próprio Deus, mas você não abriu o coração de verdade, que você vai entender o que é ter um relacionamento com Deus. Porque você vai abrir o coração para Deus de verdade, porque Ele é a única coisa que te resta, é a única coisa que te falta. Isso é abrir, isso é ter um relacionamento genuíno com Deus, isso é perceber Deus genuinamente, isso é viver genuinamente com Deus, isso é entender o que é uma epifania. Acontece que a gente quer ter Deus na nossa vida, mas a gente não quer passar por um inferno para saber o que realmente Deus quer para nós. Porque se uma coisa der errada na nossa vida, a gente começa a culpar a Deus, a gente abandona a igreja, a gente abandona nossos irmãos, porque uma coisa não deu certo, porque alguém falou alguma coisa de você, porque alguém não pegou na sua mão, porque alguém te olhou torto, porque alguém fez uma coisa boba para você e você já decidiu abandonar a Deus, abandonar o povo dele. Esse tipo de pessoa não teve encontro com Deus, porque ter encontro com Deus pressupõe você ser capaz de entregar tudo em nome de Deus, de você entregar o Isaac que você tem. Você é capaz de entregar o Isaac que Deus te deu? Eu termino chegando na reta final aqui com essa frase: não vive em função do Isaac que Deus te deu, vive em função do Deus que te dá Isaac. O mais importante do presente de Deus para você é o Deus que te dá presente. Acontece que na Semana Santa eu fico preocupado porque se tornou uma semana festiva de lembrar de Deus, de lembrar do sacrifício de Jesus. Tudo bem, mas as pessoas não querem ter intimidade com Ele. As pessoas não estão dispostas a viver intimamente com Deus. É como assim, imagine que sábado que vem Deus viesse aqui no Encontro Vida e falasse assim: olha, comunidade do Encontro Vida, eu vou passar 25 anos sem abençoar vocês. Não vai ter uma bênção minha aqui no Encontro Vida. 25 anos. Fecha parêntese. O que vocês acham? Você voltaria no outro sábado? Será que eu voltaria? Mas eu penso que no sábado seguinte nós teríamos aqui uma meia dúzia de pessoas. E é aí que Deus ia começar a se revelar. Porque Ele espera de nós que nós estejamos dispostos a entregar tudo para que Ele comece a fazer uma obra na nossa vida. Com esse grupo de 6 pessoas, de 6 homens como Abraão, de 6 homens como Moisés, de 6 homens como Paulo. Imagina Paulo disse assim: Senhor, eu aprendi a viver com pouco e a viver com muito. Eu vivo qualquer coisa, o que me importa é viver para o Senhor. É como se Jesus chegasse para você e dissesse assim: olha, como Ele fez com Jesus Cristo, né? Meu filho, eu posso te usar ali na terra para curar os leprosos? Jesus respondeu: sim, Senhor, pode me usar. Você pode me usar eu posso te usar para curar os cegos? Sim, Senhor, pode me usar. Eu posso te usar para ressuscitar os mortos? Sim, Senhor, pode me usar. Mas eu posso te usar, eu posso permitir que as pessoas batam na tua cara? Sim, Senhor, pode. Eu posso permitir que as pessoas cuspam em você? Sim, Senhor, pode. Eu posso permitir que eles preguem você em uma cruz? Sim, Senhor, pode. Porque as pessoas que têm intimidade genuína com Deus, elas estão dispostas a passar o bom e o difícil, o paraíso e o inferno. Talvez você esteja passando o momento mais difícil da sua vida,
o inferno da sua vida. A pergunta que eu tenho que te fazer é: você está disposto a entregar o Isaac da sua vida para que Deus possa fazer uma obra genuína na sua vida? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Nessa Semana Santa, como título, Jesus venceu, e esse é fato. A pergunta é: você está disposto a abrir o coração, disposto a abrir o coração, independente da consequência que isso vai gerar para você? Se você concordar com isso, se prepare. Se prepare. Porque pode ser que Deus te leve até o inferno, mas para que você renasça dali como um homem, uma mulher de verdade que tiver um encontro real com Deus. Esse tipo de pessoa, eles aprendem a descansar no Senhor. Eles aprendem a confiar em Deus. Nós vamos ouvir uma música agora que vai falar sobre isso. Que Deus é capaz de nos manter descansados. Que Deus é capaz de nos manter confiantes, mesmo na pior situação que você pode viver, como Abraão viveu. E eu espero que você tome decisões importantes ao lado de Deus. E se você tiver coragem de dizer para Deus: Senhor, eu quero que o Senhor se revele a mim. Se você tiver coragem de fazer isso, a despeito dos problemas que podem vir através da revelação de Deus, eu quero te convidar a se colocar em pé enquanto essa canção é cantada. Que você cante, que você louve a Deus. E que você confie e descanse no Senhor. Eu não sei qual é o mar, qual é a tempestade, qual é o deserto, qual é o inferno que você tem
palma da sua mão. Ele tem um cuidado especial com cada um de nós. A nossa vida é a prova disso. Portanto, confie nesse Deus que nunca vai te decepcionar. Ainda que por um momento você possa achar que tudo está perdido, Ele tem a melhor solução no tempo de Deus, no tempo certo. Só confia nele e descansa, porque Ele vai te dar o melhor. Nenhum homem poderá te dar, mas Ele com certeza vai te dar. Não vive em função do Isaac de Deus. Vive em função do Deus que te dá Isaac. Que essa semana Deus seja mais importante. Que seja o único mantenedor da sua vida. Mesmo que você esteja passando uma situação difícil, não esqueça. Deus ainda quer te abençoar mais e mais. Mais e mais. Vamos orar. Senhor, nós descansamos no Senhor. Porque nós não conhecemos o futuro como o Senhor conhece. Se o Senhor está permitindo que de alguma forma nós estejamos passando por um vale, é porque o Senhor está nos preparando para algo maior e melhor. E nós queremos confiar, Senhor, que o Senhor está no controle de nossas vidas. Eu te entrego, Senhor, o meu povo nas tuas mãos, o teu povo nas tuas mãos. Que essa semana seja uma semana de lembrete que o Senhor cuida de nós até a eternidade. Obrigado, Senhor, por tudo. Que nós possamos ter um encontro real com o Senhor genuinamente. Que muitas epifanias possam acontecer conosco. E que nós possamos perceber a Tua presença. Que nós possamos sentir a Tua presença. E, acima de tudo, que nós possamos ser transformados à Tua semelhança diante do Senhor. Nos abençoa. Eu envio meus irmãos para essa semana. Eu envio meus irmãos para esse sábado, para que o Teu Evangelho seja pregado através de nós, e em nós, e em nossos lares. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo Teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça.